Oi, bem, quando a gente pensa em saúde mental, geralmente vem à cabeça a ideia de ajuda, de uma força para o bem, não é mesmo? Só que ela também pode esconder um lado um pouco mais sombrio. E hoje é justamente essa dualidade que a gente vai investigar. Como é que as mesmas práticas que nascem para curar podem também acabar controlando? É quase um jogo de luz e sombra. Então, a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Afinal, a saúde mental serve para quê? Para oferecer cuidado ou para exercer controle? A resposta, como a gente vai ver, não é nem um pouco simples. Vamos direto ao ponto, então. A ideia central é que a saúde mental funciona, olha só, como uma espada de dois gumes. Ela tem o poder de curar, claro, mas também pode ferir. Ok, vamos aprofundar um pouco isso aqui. A tese principal é que essas práticas não são uma coisa ou outra, elas são, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. Elas operam simultaneamente em direções que, à primeira vista, parecem totalmente opostas. E essa imagem aqui ilustra essa tensão perfeitamente, né? De um lado, a gente tem a saúde mental como uma ferramenta de cuidado. O objetivo é nobre, curar e proteger quem está sofrendo. Mas, do outro lado, essa mesmíssima ferramenta pode ser usada para classificar e regular os nossos comportamentos, tudo dentro de um padrão social. Bom, vamos começar pelo lado mais conhecido, aquele mais celebrado, a promessa do cuidado. Essa é a razão pela qual a maioria das pessoas busca e confia nos sistemas de saúde mental. E o que é bem interessante aqui é como a gente consegue ver em detalhes todo o processo de cuidado. Pensa só, tudo começa acolhendo o sofrimento. A partir daí, se organiza uma observação clínica para entender o que está se passando, se constrói um diagnóstico para dar nome àquilo, se protege a pessoa em momentos de crise e, finalmente, se oferece um caminho de tratamento. Então, o ponto-chave é esse. Um diagnóstico, por essa ótica, é como uma chave. Uma chave que abre a porta não só para o tratamento médico, mas também para o reconhecimento de direitos e, claro, para que a pessoa e todo mundo ao redor dela possam, enfim, entender o que está acontecendo. Mas, como a gente falou no começo, existe uma outra face. Vamos virar a moeda e olhar agora para a sombra do controle, que é um aspecto bem mais sutil e até mais complexo de como essas mesmas práticas podem funcionar. E aqui estão os mecanismos. As mesmas ferramentas que diagnosticam podem ser usadas para classificar comportamentos, para dizer o que é um padrão normal, para regular as pessoas e, no limite, para impor uma conformidade com aquilo que a sociedade definiu como aceitável. Olha só o contraste com o que a gente viu antes. Aquela mesma chave que abria portas pode, de repente, virar um rótulo. E um rótulo que pode levar à exclusão social ou até justificar um controle excessivo sobre a vida de alguém, tirando a autonomia da pessoa. E essa dualidade toda não acontece no vácuo, sabe? Ela se manifesta em instituições que são centrais na nossa vida. Hospitais, escolas, o sistema de justiça e até a nossa própria família. Podem ser lugares de proteção e, ao mesmo tempo, de vigilância e de controle. Isso tudo levanta uma questão que é fundamental. Afinal, quem é que define o que é normal? Vamos dar uma olhada em como esse conceito é construído. Isso aqui é essencial entender, gente. Normalidade não é uma coisa tipo a temperatura que a água ferve, sabe? Um fato científico neutro. Não, é um padrão, uma norma, que é construída e moldada o tempo todo pelos valores e pelas necessidades de uma sociedade. Essa citação da fonte original é muito forte. Ela basicamente diz que o ato de traçar essa linha entre o que é normal e o que é patológico é sempre carregado de valores. Nunca é uma decisão puramente técnica ou objetiva. E o que influencia essa definição? Bem, tem os critérios ideológicos, ou seja, as ideias que dominam uma época, tem os valores socioculturais, e aqui a história nos dá exemplos bem chocantes, né? Não faz tanto tempo assim que a homossexualidade era classificada como transtorno mental. Isso mostra claramente como o normal muda. E, por fim, até necessidades pragmáticas, como as exigências do mercado de trabalho. E aqui a gente tem um exemplo bem concreto. Numa sociedade que valoriza demais a produtividade, o autocontrole, qualquer comportamento que fuja um pouco dessa regra pode ser facilmente visto não como uma simples diferença humana, mas sim como um problema médico que precisa ser consertado. Diante disso tudo, fica claro que os profissionais de saúde mental e o sistema como um todo caminham numa verdadeira corda bamba ética. É um equilíbrio muito delicado. Então, o X da questão é este: como é que se consegue oferecer um cuidado que seja genuíno, que acolhe de verdade o sofrimento, sem que esse mesmo espaço acabe virando um mecanismo para disciplinar e enquadrar as pessoas num padrão que já estava lá antes?
O material que a gente analisou sugere um caminho. Primeiro, praticar uma escuta que seja crítica, que questione as próprias certezas. Segundo, prestar muita, mas muita atenção ao contexto de vida da pessoa. E terceiro, ter uma cautela enorme para não usar o diagnóstico só como um jeito de normalizar um comportamento. E assim, a gente termina com uma pergunta que, na verdade, não tem fim. Não é uma questão com resposta pronta, mas o desafio ético que fica. Como é que a gente, como sociedade, pode construir sistemas de saúde mental que fortaleçam o cuidado e que, ao mesmo tempo, diminuam de forma consciente esse risco do controle? Fica aí a reflexão.